Meu nome é Fabrício Vargas, sou fundador da Mundo Intercâmbio. Nós somos uma agência de intercâmbio que a gente vem atuando no mercado desde 2013 e a gente vem mudando vidas, né? Entregando cada vez mais experiência para todos vocês aí. Hoje a gente tem um podcast muito especial, que hoje a gente vai falar de um destino ao qual tem muito meu carinho. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial aqui também para falar desse destino. Então a gente pede para você aí que está aí que você se inscreva no nosso canal, marque aquele amigo, marque aquela pessoa que realmente gostaria de conhecer esse destino. E qual é o destino mesmo, Bruna? Olha, é um destino que falam muito, que tem a ver com Harry Potter, que tem a ver com Beatles. Vamos deixar essas dicas aí, vamos ver se a galera Olha sabe. só, Tem então. muitas outras coisas com relação a esse destino, né? É um destino bem interessante. Perfeito. Então, assim, eu peço para vocês continuarem com a gente, porque no final também desse podcast aqui a gente vai ter uma surpresa bem interessante, bem legal. A gente vai entregar bastante resultado aí. E seja bem-vindo ao podcast que a gente vai falar de. Inglaterra! Aê! Então, assim, Bruna, seja bem-vinda, tá? Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui e bater esse papo contigo. Porque é muito interessante, né? Quando eu te mandei a mensagem, te convidei pro podcast, na hora você falou, Fabrício, claro! Eu adoro, eu Eu fiquei adoro. super feliz, tá? Porque é um destino que tem muito meu carinho, morei Uhum, lá, conheço a escola, né? uhum. Então, quero que você conte um pouquinho da Bruna, primeiramente, né? O que o Show nosso de público bola. aí quer entender quem é a Bruna e o que que tu faz dentro da escola que você trabalha hoje, tá? Combinado. Então, meu nome é Bruna, eu sou daqui de Porto Alegre, né? Eu sou formada em Relações Internacionais, apaixonada por intercâmbio, fiz alguns intercâmbios, né? E quando eu fiz, eu percebi que era isso que eu queria fazer da minha vida, trabalhar com isso. Há 8 anos eu trabalho na rede Malvern International, né? Que é uma rede que está sediada na Inglaterra. A gente costuma dizer que é uma rede especialista em Inglaterra, né? Que o nosso foco é e sempre vai ser a Inglaterra. E hoje eu sou gerente regional da Malvern aqui na América Latina, então eu presto esse suporte aqui, né, na região, tanto no Brasil quanto outros países aqui da nossa região, justamente para a gente fomentar isso e realizar os sonhos das pessoas que são daqui da América Latina de ir viajar lá para a Inglaterra, né? Então é muito legal, assim, porque como você falou, né, que a Mundo Intercâmbio faz isso de realizar sonhos e a gente faz um pouco parte, né, dessa realização também para nós é super especial. É muito interessante, né? Porque o destino da Inglaterra, nos últimos anos, né? Ele deu uma caída com a gente, tá? E agora está voltando e a gente Uhum. está extremamente feliz. Porque quando eu falo de Inglaterra, como eu morei lá, como é um lugar que eu conheço, como eu conheço a Uhum. Malvern House também, estudei lá, para mim é diferente. O coração bate. Quando eu estou falando de Inglaterra, o coração bate. Então, quando a gente tem esses clientes que querem ir para a Inglaterra, e como eu vivi essa experiência também, é totalmente diferente. E, Bruna, tu já está há 8 anos nesse mercado? Isso, oito 8 anos com a anos. Marvel House. É verdade, são 10 anos de mercado, na verdade. Antes eu trabalhei 2 anos em uma agência, né? Então Entendi. são 10 anos de mercado, mas 8 anos com a Malvern, porque eu sou apaixonada, acredito muito no que a gente faz. Eu tenho muitos feedbacks positivos com relação às experiências dos alunos, né? Que durante esses 8 anos já estiveram nas nossas escolas. Então é uma caminhada bem longa aí, mas é bom que a gente sempre tem bastante história para contar, bastante coisa para compartilhar, né? E Perfeito. com relação a isso que tu comentou sobre o destino, eu acho que a Inglaterra é um destino diferente. Ela é um destino que ela realmente, né, tem os vai e vem, os altos e baixos, mas eu sempre costumo dizer que diferente de algumas regiões, é um destino que é muito de todas as tribos, assim, né? Então, independente do que você gosta, do que você quer fazer, com certeza algum cantinho da Inglaterra, especialmente Londres, que é uma cidade muito internacional, sempre vai ter alguma coisa do gosto, né, das pessoas para fazer. Então acaba agradando muitas pessoas. Acho que a gente vai entrar nisso também. Tem a facilidade que nós brasileiros não precisamos de visto para ir viajar para a Inglaterra e ficar na Inglaterra até 6 meses, né? Então isso ajuda bastante, né, no processo da viagem, no processo do intercâmbio. Então que bom que tá voltando, que bom que tá em alta de Voltando novo. bastante, tá? A gente teve essa nova regra agora dos Estados Unidos, agora essa questão do visto de estudante. Então, assim, o destino da Inglaterra, ele está voltando com tudo e eu fico muito feliz, tá? Então, assim... E quem é a Malvern House? Quem é Então, essa escola em King's Cross, em exatamente, super bem London? localizado, localização boa. Eu sou apaixonada, eu acho que eu sou suspeita para falar também, né? Eu só vou falar coisa boa, assim. Mas a Malvern é uma empresa que existe há mais de 40 anos, né? A gente está no mercado aí desde 1989, então faz bastante tempo. E a Malvern sempre foi uma empresa que tem essa característica de tentar oferecer a melhor experiência para o estudante. Então, é uma empresa que é reconhecida, é uma empresa que está aí no mercado, que todo mundo conhece, mas a gente nunca teve essa intenção de ser uma coisa
que todo mundo vai ter esse tipo de experiência, que todo mundo vai passar. A nossa missão é sempre oferecer uma experiência boutique, que a gente chama, né? Que é aquela atenção ao aluno, aquele cuidado ao aluno. A gente tem fatos, porque querendo ou não, é outro país, é outra cultura, as coisas são diferentes. Então, o pessoal às vezes tem problemas que vão além da escola, por exemplo. Eu chego lá, eu não sei como usar o transporte público, eu nunca andei de metrô, né? Aqui no Brasil nem sempre é uma realidade em todas as grandes cidades, né? Ou é a primeira vez que eu vou sair da minha casa, eu vou ficar numa casa de família, a máquina de lavar é diferente. Então, a Malvern, muito além, né, de oferecer ensino de qualidade, de oferecer mix de nacionalidade, de oferecer uma grande estrutura, a gente se importa com cada detalhe da experiência do aluno. Então, a gente vai ajudar o aluno com a questão do transporte público, a gente vai ajudar o aluno com a questão da cidade, com a adaptação. E aí é por isso que a gente tem tantos feedbacks positivos. Eu sempre convido as pessoas a olharem, né, na internet, no Google, Facebook, enfim, os feedbacks dos nossos alunos, porque muito além de ser uma empresa de educação, a gente se preocupa mesmo com a experiência do estudante, né? E por isso que está dando super certo. E faz total sentido, tá? Lembra aquela vez que eu fui estudar lá? Fiquei uma semana, 2 semanas lá, fiquei naquele residencial na frente da escola. E o que aconteceu, tá? Primeiro dia que eu fui fazer o placement test e tudo, etc., eles me chamaram pelo nome. Tá entendendo? E eu pensei, tá, estranho isso, né? Me chamar pelo nome, me senti assim, porra, que legal. Mas quando a gente foi fazer o placement test, a pessoa que estava fazendo o placement test, a gente chamou todos os alunos pelo nome. Aquilo ali foi um grande diferencial. Então, ali eu verifiquei que vocês realmente se preocupam e sabem quem são os alunos que vão estudar com vocês. Porque esse é um diferencial. Saber quem está com você, saber a nacionalidade, saber quem é aquela pessoa. E eu vi que vocês fizeram um tema de casa e aquilo lá foi um ponto positivíssimo. Tá? Então, parabéns por isso aí. Ai, que bom que foi positiva a experiência. Outra coisa que eu achei fantástico também, Bruna, na escola de vocês, as acomodações. Eu achei assim, porque é muito importante, tá? Até para quem está em casa, geralmente as escolas trabalham com residenciais, trabalham com casas de família. E o grande desafio também do intercâmbio é ter essas acomodações perto da escola. Porque os alunos, quando nos procuram, eles querem ficar perto da escola, eles querem ter esse conforto de ficar perto da escola. E a Malvern House tem alguns residenciais ali perto, né, Bruno? Eu gostaria daqui a pouco de tu falar um pouco mais sobre isso para todo mundo que está nos escutando aí. Bom, falando de Londres, né, porque depois a gente vai entrar também na questão de Manchester, né, mas falando de Londres, eu acho que tem vários pontos. Primeiro que aonde a Malvern fica em Londres, em King's Cross, é o bairro mais bem servido em termos de linhas de transporte público, né, que é muito utilizado, é o meio de transporte principal em Londres, né. Então, o bairro de King's Cross é o bairro mais bem servido em termos de linhas de transporte público de toda a cidade. Então, são 6 linhas de transporte diferentes, né? Então, de onde o aluno estiver, para onde ele quiser ir, ele consegue se deslocar a partir de King's Cross. Isso facilita muito o acesso, que nem você falou, de casa de família e tudo mais, porque a região ali é muito bem servida, né? Então, esse é um ponto principal. Além disso, a Malvern fica praticamente junto, né, no mesmo prédio de uma das principais acomodações para estudantes da Inglaterra, que chama Chapter King's Cross, né? Que é uma acomodação que muitos alunos universitários utilizam. A rede Chapter é muito conhecida, ela é uma rede mais premium, assim, então a acomodação é excelente e fica praticamente dentro da Malvern, então a gente consegue oferecer essa experiência de acomodação dentro do campus, né? E aquela região ali é uma região muito universitária, muito perto da University College London, que está entre as 10 melhores universidades do mundo. A University of London também fica ali em Bloomsbury, logo do ladinho. Então, isso facilita e faz com que essas acomodações fiquem bem ali na região. Acho que a acomodação que você ficou foi a Dinwiddie, né? Que é bem atravessando ali. Em frente da escola. Então, é uma região que tem muitas universidades por ali. E aí, com isso, a gente acaba ficando muito bem servido em termos de todas as opções que a gente tem, além de outras, né? De acomodação para os estudantes. E eu concordo, isso 50% da experiência do intercâmbio vai ser a acomodação, porque é o tempo que ele vai passar, vai descansar, vai estudar também, né? Então, é muito importante, realmente. E dessa parte, com certeza, a gente tem ótimas opções para oferecer. Eu gostei muito da acomodação que eu fiquei aquela vez, por causa que os quartos eram super confortáveis. Tinha uma cozinha no andar que eu estava. Então, cada andar tinha uma cozinha. Cozinha super equipada, com tudo. Tá? Tudo que tu precisava estava ali. E o mais interessante, tinha alunos internacionais. Então, eu fiz amizade com uma galera. Eu até hoje falo com algumas pessoas que eu fiz amizade aquela vez que eu fiz o meu intercâmbio na Malvern. Então, eu digo para as pessoas que procuram uma experiência de fazer amizade, de conhecer pessoas, de conhecer novas culturas, que fiquem em um residencial estudantil, que é interessante. Mas qual é a diferença de um residencial estudantil para uma casa de família na Inglaterra, Bruno? O que é a tua dica aí?
o aluno que agora que está nos assistindo e ele está com dúvida. Será que eu vou para um residencial estudantil? Será que eu vou para uma casa de família? Eu acho que são alguns pontos importantes para destacar com relação a isso. Eu costumo dizer que o residencial estudantil, para quem não conhece, né, normalmente é um estúdio, é como se fosse um quarto de hotel, é um quarto com um banheiro privativo, é um estúdio, né, num tamanho suficiente assim para o pessoal guardar essas coisas, né, fazer seus estudos. Então, geralmente vai ser um quarto com um banheiro privativo e uma cozinha compartilhada, como você comentou, né? Então, no andar, os alunos compartilham a cozinha. Então, e isso funciona muito bem. Cada quarto tem o seu espaço de armário, né? Então, ninguém mexe nas comidas, na geladeira também. Então, funciona muito bem. Todo mundo compartilha a cozinha se precisar cozinhar, né? E aí, isso garante um pouco mais, acho que, de privacidade, assim. Além de que tem essa experiência que tu muito bem comentou, de encontrar outros alunos internacionais, não só da própria escola, como alunos de outras escolas ou alunos de universidade também. Então, acho que isso agrega muito a experiência do intercâmbio, porque todos esses residenciais de estudantes vão ter áreas de confraternização, que os alunos se encontram, vão jogar, vão, né, se conhecer, e aí, às vezes, você vai acabar conhecendo pessoas até de fora da escola. A casa de família, ela é uma experiência de imersão, né? Então, você vai viver com uma família que mora lá em Londres, né? Que vive lá há muitos anos. Você vai ter a cultura deles, né? Tanto de comida quanto de regras de casa, né? Então, tem muitas pessoas que buscam essa imersão mais profunda, né? Que querem ter um convívio, né, com uma família de lá, e essa opção também é oferecida. Claro que essas duas opções também variam na questão do valor, né? E isso é importante agregar para quem está fazendo o orçamento. Mas, assim, eu acho que são duas opções muito legais, fazem total sentido com a questão da experiência do intercâmbio. E aí vai muito do perfil do aluno, né? Do que ele está buscando e qual é o tipo de experiência que ele quer ter. Perfeito. E as casas de famílias de vocês, tem algumas perto da escola, alguma coisa assim? Quais são as zonas ali em Londres, assim, pra gente entender um pouco dessas casas de família? Porque também é importante, tá? Eu gosto também de ficar em casa de família. Eu adoro, eu acho muito legal. A minha primeira casa de família, eu falo com eles até hoje. Então, eles são meus amigos até hoje, porque a gente tem esse vínculo, a gente está na casa da pessoa. A partir do momento que tu entra na casa da pessoa, tu gerou uma conexão, né? Então, gera uma amizade aí para sempre. Não, exatamente. Acho que é uma troca muito legal, de novo. Tem pessoas que às vezes buscam um pouco mais de privacidade, mas para quem está buscando essa imersão, eu acho que é uma experiência que vale muito a pena. Eu também adoro. E as histórias que se constroem nas casas de família, assim como tu me disse, é o que eu mais escuto. Nossa, eu falo com a minha família até hoje. São histórias incríveis, acho que vale muito a pena. Para quem não entende, né, como é que funciona Londres, Londres é separada por zonas, né? Então tem a Zona 1, que é o centro de Londres, e depois vai indo para as outras regiões, Zona 2, Zona 3, Zona 4, que vão ficando mais afastados do centro, né? Existem casas no centro de Londres, mas normalmente a área residencial são áreas um pouco mais afastadas do centro, né? O grande centro onde tudo acontece, são os pontos turísticos, e quanto mais vai indo, mais residencial vai ficando, né? A gente trabalha com casas desde a Zona 1 à Zona 5 de Londres, então, claro, quanto mais distante vai tendo um desconto, né, um pouquinho no valor pelo tempo de deslocamento, mas a gente até sugere que ficar na Zona 2, 3 é mais ou menos o ideal, porque normalmente a Zona 1 vão ser casas, às vezes, menores, né, porque no centro a cidade não se desenvolveu tanto quanto nesses lados, né, mais afastados, que as casas são maiores, enfim, mais residenciais, né. Mas, assim, como eu falei da questão da localização que a gente tem, o nosso tempo médio de deslocamento vai ser sempre 40 minutos, tá? Então, mesmo que a pessoa esteja na Zona 5, na Zona 4, a gente não vai deixar a pessoa... Porque Londres é uma cidade gigantesca, então a gente fala de 40 minutos, as pessoas, dependendo de onde pode pensar que é muito, mas assim, para Londres, você leva tranquilamente 2 horas para ir do centro para mais afastado, né? Então, mesmo que a pessoa fique muito longe, na Zona 5 a gente não deixa passar desse tempo para não, né, impactar tanto na experiência. Então, a pessoa pode escolher uma zona mais central, uma zona mais afastada, mas vai ficar nessa média aí de tempo de 40 minutos de deslocamento. Perfeito. E tem como aluno escolher, então. Eu gostaria de Exatamente. ficar na Zona 2, gostaria de ficar na Zona 3, Zona 4, Zona Isso é 5. da escolha do aluno, ele que escolhe. Perfeito, então. Então, o aluno está estudando, o aluno está na acomodação. E o que o aluno pode fazer no final de semana em Londres? Aí, as Muita dicas, coisa, meu Deus, Londres, assim, não tem não. Coisa para fazer o que não falta, né? O que é legal que a escola, todas as semanas, ela se responsabiliza pelo que a gente chama de atividades sociais, né? Que são, a gente tem muito foco de, você pode aprender tanto dentro quanto fora de sala de aula, né? Então, a escola, todos os dias, de segunda a sábado, organiza um cronograma de atividades, de passeios, que são sugestões, né? Não é obrigatório para a pessoa fazer,
mas sugestões para fazer em turno inverso das aulas, né? Então, normalmente são pontos turísticos que a gente leva os alunos para visitar. Grande maior parte dessas atividades são guiadas com os nossos professores, né? Algumas que são só sugestões se eles quiserem ir por conta, mas a maior parte dessas atividades o professor vai junto. Então, a gente sempre sugere pontos turísticos, a gente sugere, às vezes, atrações que estão acontecendo na cidade, seja de exposições de museus, seja de festivais que estão acontecendo, né? E no final de semana também é bem legal fazer essas atividades que a gente chama de full day excursions, que são atividades de dia todo que você sai pela manhã, ou você vai para um bairro mais afastado, ou você vai para outra cidade, né? Ali em King's Cross fica a estação de King's Cross St. Pancras, que é a principal estação de trem da cidade, que leva as pessoas para outras cidades como Brighton, como Bournemouth, como Oxford, Cambridge, né? Então, além de coisas para fazer dentro da própria cidade, é muito fácil se locomover para outras regiões para passar o final de semana e até para outros países, por que não, né? Tem gente que vai e passa o final de semana em Paris, na Escócia. Então, o acesso ali, a conexão de Londres com essas regiões é muito fácil, né? Então, coisa para fazer não falta. Então, se ele realmente viajar sozinho, ele não vai ficar sozinho no final de semana. Tem todas as atividades, tem um calendário, vocês têm pessoas que trabalham nisso. Exatamente. Eu lembro porque eu fiz, tá? Por isso que eu te perguntei e eu queria que tu falasse. Legal, sim, não. E é muito legal, porque muita gente participa e acaba sendo essa integração até com alunos, óbvio, de outros países, mas de outros níveis também. Então, se o aluno chega ali, está no nível mais básico, está um pouco mais tímido, e ele participa dessas atividades, vai sempre ter um aluno mais despojado, talvez que tenha um nível um pouco mais avançado, que vai estar influenciando ele a falar, a praticar. E é essa história que a gente falou, das amizades que depois ficam pro resto da vida, né? Eu acho que é isso, sabe? Eu lembro que eu fiz... A gente fez um passeio no final de semana com os colegas da escola e eu achei fantástico, entendeu? Tipo, eu conheci pessoas novas, falei bastante. E eu gosto de falar, né? Então, assim, falei com todo mundo. Então, eu acho que é isso, é essa conexão, entendeu? Por isso que eu acho muito legal esse calendário, essas atividades, porque daí a gente consegue também reunir todas as pessoas junto, entendeu? Com um propósito simples, praticar inglês e conhecer também outros lugares. É como eu te falei, né, Fabrício? A Malvern realmente se preocupa com a experiência do aluno. Então, essa questão das amizades, desses passeios, contam muito para a experiência. O aluno vai voltar e vai lembrar do intercâmbio dele como um todo, né? Não só como tempo em sala de aula. Então, para nós também é importante que eles tenham essa vivência. A grande maior parte dos alunos tem e sempre o feedback é esse, é super positivo. E, Bruna, qual seria o tempo, tá, que um aluno brasileiro com inglês básico teria que estudar na Malvern House para desenvolver um pouco mais o inglês aí, porque é interessante. Os alunos sempre perguntam, Fabrício, eu vou para Londres agora, vou ficar quanto tempo para eu desenvolver um pouco mais o meu inglês? Eu digo 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas agora eu quero saber de uma especialista que nem a Bruna. Quanto tempo tu acha que seria necessário para uma pessoa básica de inglês desenvolver o inglês para chegar já no Brasil aí, desenvolvendo um pouco mais essa comunicação? Então, oficialmente falando, a gente trabalha com o que a gente chama de European Framework, que é uma nivelação internacional que é reconhecida por todas as escolas, né? Que nada mais é do que você tem o nível básico, você tem um A1, se você tem um nível básico melhorzinho, você tem um A2, se você tem um nível intermediário, você tem um B1, B2, se você tem um nível avançado, você tem um C1, C2. Para avançar nesses graus de níveis, a gente sempre considera, em média, 8 semanas. Claro que isso vai depender da prática do aluno em sala de aula, da carga horária dele, porque você pode estudar tanto um curso básico quanto um curso intensivo, do tipo de curso que ele está estudando. Então, isso é oficialmente falando, né? Mas, assim, eu sempre comento, é muito comum a gente ter alunos que vão por 2 semanas, que vão por 1 mês, porque é o tempo que consegue se ter um tempo livre do trabalho, enfim, se liberar, né, das atividades aqui. E ainda assim, os alunos sempre dão um feedback que eles têm um retorno gigantesco, porque nada mais é do que você estar imerso 100% na língua, no idioma. Então, tem pessoas que acham que não falam nada de inglês ou falam muito básico, chega lá e simplesmente destrava, porque você está escutando inglês o dia inteiro, você está lendo inglês o dia inteiro, você não tem colegas que vão falar com você em português, porque essas pessoas são de outros países, então você vai se obrigar a falar inglês. Então, mesmo que você vá por 2 semanas, por 1 mês, com certeza vai ter um resultado muito bom na fluidez do idioma, né? No todo o conhecimento que a gente tem. Então, geralmente o pessoal vai por 1 mês, né? Claro que o ideal seria ficar no mínimo uns 2 meses para dar uma avançada boa de nível. Mas, assim, qualquer tempo que o pessoal vai ir, já vai ter um impacto completamente diferente do que é aprender inglês só aqui no Brasil mesmo, né?
Perfeito. E quais são os cursos que a Malvern House hoje oferece para os alunos? Então, são vários cursos, né? A gente trabalha com 3 departamentos principais que a gente chama, e dentro desses departamentos tem várias vertentes, né? Um dos departamentos, né, para iniciar, é o departamento de adolescentes. Então, a gente trabalha em parceria com 11 universidades, tanto em Londres quanto em Manchester, que fornecem acampamentos que a gente chama para os adolescentes, né? Então, opções residenciais para adolescentes a partir dos 12 anos aos 18 anos de idade, que ficam dentro das universidades, fazem os cursos conosco, a gente fornece as atividades, né, as visitas técnicas para eles fazerem pela cidade. Então, esses são cursos de acampamentos que a gente oferece tanto no verão britânico, né, que é junho, julho e agosto, quanto no inverno, né? E aí, normalmente, são cursos de 2 ou 4 semanas de duração, que é o período das férias dos adolescentes aqui. E tem atividades também nesse... Sempre, muitas Entendi. visitas, todos os dias, inclusive aos domingos, tem visitas à noite. Então, assim, o adolescente já vai com o pacote completo. Ele tem coisas para fazer, todos os dias ele vai estudar pela manhã, à tarde ele vai ir num museu, ele vai ir num ponto turístico, ele vai até para Cambridge, para Oxford, para outras cidades no final de semana. Então, nessa opção para os adolescentes, a gente já monta o pacote completo para eles simplesmente só irem lá estudar, né? Aí a gente também tem o departamento de adultos, né, que são as escolas que a gente tem tanto em Manchester quanto em Londres. E aí, além do curso de inglês geral, para o aluno desenvolver o inglês, né, a gente tem cursos profissionais, como é o inglês para negócios, inglês para direito, inglês para medicina, inglês para mídia, para marketing, inglês para viagem. Então, tem vários ramos assim profissionais que o aluno pode estudar. E a gente também tem opções de universidades, né? Então, o terceiro departamento é as parcerias com as universidades para os alunos que buscam fazer uma graduação, uma pós-graduação no Reino Unido, saindo direto do colégio. A gente também oferece essas opções universitárias para os alunos estudarem. Que perfeito. Que máximo. Bastante coisa, né? Esse, que a gente comentou agora, muito interessante. Esse inglês profissionalizante, inglês para negócios, inglês para medicina e etc. Me fala um pouco mais desses cursos, por favor. Então, é um curso que está muito em alta. A gente percebe que hoje em dia tem muitos alunos, né, que, tanto aqui do Brasil quanto de outros países, que já têm uma experiência de viagem, já estudaram inglês geral aqui, já têm um inglês mais avançado e estão indo para o exterior para buscar outro tipo de certificação, né? Não só do inglês geral. Então, tem crescido muito a procura. Acho que é um dos cursos principais assim, para a gente colocar no certificado hoje em dia para termos de currículo. E é importante porque nesses cursos você vai estar aprendendo vocabulário voltado para a sua carreira. Então, se você é um médico, se você é um advogado, ou mesmo que está estudando, hoje em dia muito da nossa bibliografia vai ser em inglês, né? Então, quando você está estudando ou você está aprendendo, se desenvolvendo, no direito mesmo os livros são em inglês, na medicina mesmo muitos livros são em inglês. Então, a gente tem que ir para além do inglês geral, tem que ir para o inglês técnico. Então, é isso que esses cursos ensinam, né? O inglês técnico na carreira específica do aluno. Então, o médico vai aprender terminologias importantes em inglês para a sua carreira, o advogado a mesma coisa. E aí a pessoa volta aqui para o Brasil com isso no currículo, dizendo que não só conhece o inglês geral, como conhece o inglês técnico para a sua área de atuação. Que fantástico isso, Bruna. Tá Que super em alta, é fantástico. muito bom. Muito legal mesmo. E tu comentou agora também que a Malvern tem um campus em Manchester. Exatamente. Isso, quero falar um pouco dele aí. Quando é que ele abriu? Eu não lembro dele, né? Que, na verdade, acho que a Malvern não tinha esse campus antigamente, né? Então, quero que tu comente aí um pouco mais desse campus em Manchester, por Show favor. de bola. Não, então ele é uma escola que ela já existe há mais de 15 anos, e ela é uma escola que fazia muito sucesso na cidade, né? A gente escutava muito falar dela. Então faz mais ou menos uns 5 anos que a Malvern comprou essa escola e agregou para nossa rede, porque ela é uma escola que tinha uma reputação excelente, principalmente na Europa. Ela tem grandes contratos com agências da Europa, o que faz a gente ter um mix de nacionalidades dentro da escola muito interessante, né? Muito menos brasileiros e latino-americanos, porque Manchester é uma cidade muito importante lá na Europa, né? É uma cidade muito turística, mais para lá do que aqui na nossa região. É uma cidade que eu super recomendo o pessoal visitar por vários motivos. Primeiro por isso, Londres é uma cidade incrível, mas é uma cidade extremamente turística, né? Então, em Manchester, você vai ter uma imersão cultural maior. Ainda assim, apesar de ser interior, que a gente chama, Manchester é a terceira maior cidade em termos de população do Reino Unido, então é uma cidade super grande. É uma cidade que tem um aeroporto internacional, então a gente pode sair daqui de São Paulo e descer em Manchester tranquilamente, né? Os custos são mais ou menos parecidos com os de Londres. E é uma cidade que a gente vai viver nessa imersão e tem muitas coisas para fazer. O principal de Manchester é que o custo-benefício da cidade é excelente. Então, é uma cidade muito mais barata para se viver
do que Londres, apesar de estar perto, né? Em 2 horas de trem, o aluno pode estar em Londres com muita facilidade. É uma das cidades que tem um custo de vida melhor, assim, na Inglaterra para viver. Então, a pessoa vai estar morando por um valor mais acessível, vai estar fazendo atividades, comidas mesmo, né? Vivendo a cidade por um valor muito melhor. Então, para o pessoal, às vezes, que vai para a Inglaterra e pensa numa opção mais custo-benefício, eu acho que Manchester é excelente. Além de ter vários pontos altos, né? Que é uma das principais cidades do futebol no mundo, né? Então, muita gente vai para Manchester todos os anos em função dos clubes, ficar muito perto de Liverpool, né? 30 minutinhos ali de Liverpool, que também é uma grande cidade turística. Então tem muitas coisas para fazer ali na região e eu acho que é uma opção interessantíssima, principalmente para brasileiro que está procurando essa imersão cultural. Em Manchester, vocês oferecem também casa de família e residencial estudantil. Tem alguma acomodação perto da escola também? Tem. Então, todas essas opções, tanto de curso quanto acomodação que a gente oferece em Londres, a gente também oferece em Manchester, né? Tá. Essa residência de estudantes que a gente trabalha em Manchester chama Lambert and Fairfield. Ela fica 7 minutos caminhando da escola. Então, é uma acomodação walking distance, que a gente chama, né? E ela é uma acomodação excelente. É muito engraçado quando eu mostro as fotos, as pessoas ficam impressionadas, porque é uma acomodação que tem sala de boliche, tem sala de cinema, tem lavanderia, tem academia, tudo isso à disposição dos alunos, né? Que luxo! Então, exato, ela é incrível. São 2 prédios de acomodação, então tem bastante alunos, como a gente comentou, de outras escolas, alunos universitários, então essa integração com certeza vai acontecer. Fica super perto da escola também e é uma acomodação excelente e, como eu falei, ainda um pouco mais barata do que as acomodações que a gente tem em Londres. Então, para quem está buscando uma coisa mais custo-benefício, é uma opção incrível. Manchester tem que ser uma opção, então, para aquela pessoa que está procurando alguma coisa mais... Também custo-benefício um pouco melhor, é assim. uma alternativa, eu acho, né? Eu acho que são vários pontos. Além dessa imersão cultural, também quem está pensando, eu quero ir para a Inglaterra, mas Londres me assusta um pouco pelo custo. Acho que Manchester é uma opção excelente para oferecer. Então, tu concordas que fazer um intercâmbio na Inglaterra vale a pena? Vale a pena demais. E agora que a gente está falando dessa coisa de custo, eu quero destacar isso. Muitas pessoas falam, poxa, mas a Libra às vezes está R$7, R$8, como Isso que eu me queria assusta. entrar contigo. Assusta um pouco os alunos, né? Porque às vezes a Libra um pouco assusta. Então eu queria falar um pouco assim, qual é a tua experiência com isso também, né? Exatamente. O pessoal fala, poxa, mas o dólar às vezes está 5, a Libra está 7. O que a gente precisa pensar é no poder de compra da moeda. A Libra é uma das moedas mais fortes do mundo. Então, apesar dela estar R$7, não significa que é a mesma coisa que você vai pagar R$5, digamos assim, nos Estados Unidos, você vai pagar 7 na Inglaterra. Não é isso. Ela está R$7, mas as coisas lá são mais baratas. Então, por exemplo, a gente fala muito do McDonald's, né? Que o McDonald's é a nossa regra mundial de conversão. Você tem que contar quanto que tá o McDonald's nos Estados Unidos, quanto tá o McDonald's em reais na Inglaterra, para saber. Um McDonald's, o pacote básico, aquele, né, do McLanche Feliz, é 2 libras, por exemplo. Então, você tá pagando R$14 por um hambúrguer, batata frita e refri. Aqui no Brasil, a gente não paga isso, né? Então, eu falo muito sobre o poder de compra. A gente tem que pensar que é uma moeda que a gente pensa que é mais cara, mas com menos libras você faz mais coisas do que você faria provavelmente em dólar canadense muitas vezes, né? Então a gente tem que pensar nessa questão da conversão, porque você pode levar menos libras para viver coisas bem interessantes do que você levaria, por exemplo, para ir para os Estados Unidos e outros países assim, né? Bruna, tu acredita que eu nunca tinha pensado nisso? Olha, viu só? Eu acabei de aprender selling aqui point. agora. Porque nossa, magnífico selling point. Porque eu não exatamente. pensei nisso mesmo. Porque realmente é isso. É 2 libras no McDonald's lá. Exatamente, Na minha época, sei lá, centavos na minha época, Exato. mas era centavos. E eu nunca tinha pensado nisso. Na verdade, por causa do valor da moeda, a gente consegue ter, né, um poder de compra muito maior. Total. E isso faz muito sentido, gente. Então, quando a gente for realmente trabalhar com o destino da Inglaterra, eu vou utilizar isso aí na minha vida. Exatamente. A Inglaterra, na Europa, tem lojas como a própria Primark, que são lojas bem famosas, que você consegue comprar uma calça jeans por 2 libras também, né? Primark. Exato. Quem é que não Então, ama Primark? Todo mundo que vai quer ir na Primark, né? Então, assim, acho que isso é importante a gente destacar. Sempre que tem um aluno que está assustado e pensa, será que eu vou gastar muito? Eu digo, gente, não é assim, né? A gente tem que tentar pensar isso no custo de vida e do quanto a gente faz a conversão. A Inglaterra tem essa característica que tem muitas coisas, por ser um país extremamente desenvolvido, tem muitas coisas gratuitas para fazer, excursões, museus, festivais. Então, assim, até na vida, né, no dia a dia, a gente acaba economizando
em contrapartida do que a gente faria em outros países, né? Então é importante sempre a gente levar em consideração isso, do quanto a gente vai gastar na cidade que a gente está indo. Perfeito, Bruna. Também gostaria de falar contigo um pouco mais da idade das pessoas. Tu acha que tem uma idade específica para fazer um intercâmbio na Inglaterra? Ou tu acha assim, não, Fabrício, é qualquer idade? Né? Fala um pouco mais desse range aí de idades pra gente também, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Hoje tem uma procura muito grande das pessoas mais seniors. É aquele 50 plus, é o 60 plus, que vai realizar uma viagem daqui a pouco e quer colocar um intercâmbio junto, né? Então, tem como fazer isso na Inglaterra? Total. Eu acho isso muito incrível, que a gente percebe que tem acontecido mesmo. Aumentou muito a procura pelo público adulto, de fato, né? Muitas vezes eu sento com os alunos, eles dizem, mas intercâmbio não é só para adolescente. Longe disso. Na Malver mesmo, o nosso público é muito mais adulto. A gente trabalha com uma faixa etária média de 30 anos mais, né? Então, assim, a gente já tem os campos para adolescentes que são voltados, né, para essa idade de teens e etc. Então, o intercâmbio é uma realidade para o pessoal adulto, principalmente com essa característica que a gente comentou, do pessoal que já tem uma carreira, enfim, quer dar uma melhorada, quer dar um upgrade de carreira, vai lá para fazer durante as férias, melhorar o inglês para daqui a pouco buscar um trabalho, né, com outro tipo de remuneração, e também esse público que já trabalhou, que agora está começando a descansar, que já juntou o dinheiro daqui a pouco para viver uma experiência como essa. Então, assim, não tem idade específica, mas eu gosto de destacar que o pessoal acredita muito que é só para adolescente, e não é. A grande maior parte do público que a gente recebe são pessoas adultas a partir dos 30 anos, né? Então, acho que legal é isso, uma né? experiência incrível para esse pessoal também. Eu tô achando incrível esse mercado. Porque, na verdade, o que acontece, tá? Eu sempre quis, tá? Tipo, meu pai fizesse o intercâmbio, entendeu? Que meus tios fizessem o intercâmbio. Mas quando eu falava com eles, nunca entrava na cabeça deles. E agora tá mudando. Então, quando tu fala com uma pessoa mais sênior agora sobre intercâmbio, já é uma ideia. E antigamente não é. Na minha época, na nossa época, já não era. Todo mundo pensava que intercâmbio era para adolescentes, mas não é. É para todos. E eu sempre digo para as pessoas, né? Você vai realizar uma viagem normal, por que não colocar um curso, né? Se você vai para Paris, por que não aprender francês? Se você vai para a Itália, por que não aprender italiano? Se você vai para a Inglaterra, por que não aprender inglês? Então, eu sempre digo, a gente tem um lema, né? Que é, una sua viagem a uma aprendizagem. E eu acho que é isso que falta. Falta para as pessoas realmente colocarem um pouco mais de aprendizado nas suas viagens, até para fazer mais sentido, porque se a pessoa realmente vai estudar de manhã em uma escola e, posteriormente a isso, vai ter um pouco mais de diversão, ela vai também fazer amizades de manhã. Vai conhecer pessoas de outras nacionalidades, vai conhecer outras culturas. Então, acho que é isso que o intercâmbio leva. E é uma coisa que eu tenho muito em mim. Desde 2013, a gente está no mercado e a gente lida com sonhos. E uma pergunta muito simples para ti. Tu acha mesmo que intercâmbio muda vidas? Nossa, olha, totalmente. Mudou a minha vida, né? Como eu comentei. A primeira vez que eu fiz intercâmbio, eu disse que eu fui mordida pelo bichinho do intercâmbio. Eu não queria mais parar de fazer aquilo. Foi uma experiência incrível. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei arrasada, que eu não queria voltar, eu queria ter ficado lá. E todas as pessoas que eu troco experiência, olha isso, que eu tenho 10 anos de mercado, eu não lembro de uma pessoa que me disse que se arrependeu de ter feito. Todas as pessoas voltam extremamente felizes, extremamente completas. É uma experiência que é até difícil de descrever, é o tipo de coisa que você tem que viver para ver. Mas eu acho que hoje em dia, principalmente nesse mundo que a gente vive, de rede social e tudo mais, as pessoas conseguem ver isso e conseguem sentir, as pessoas cada vez mais indo, se permitindo viver isso, sentindo que merecem ter esse tipo de aprendizagem, independente da idade, como você falou. E as pessoas voltam completamente mudadas, completamente completas. E com certeza muda assim, a vida das pessoas para muito melhor, isso eu posso garantir. Muda muito. Mudou a nossa, né? Exatamente. E qual é o papel, Bruna? Qual é o papel do nosso trabalho como agência? Né? A gente tem uma relação muito boa, a gente trabalha há muito tempo juntos e tu é uma pessoa especial, né? Tu é uma pessoa muito querida, tu tem muito conhecimento e isso, eu acho que no nosso ramo isso é um grande diferencial. E eu queria... qual é o papel da agência de intercâmbio, das agências de intercâmbio, não somente a Mundo Intercâmbio, mas qual é o papel das agências de intercâmbio no teu trabalho? Eu quero fortalecer isso, é bom que a gente entrou nesse aspecto, porque hoje em dia, com a conexão que a gente tem de internet, enfim, muita gente acha que
fazer o intercâmbio não necessariamente vai precisar de uma agência. Eu sou a pessoa que eu sou fiel defensora das agências. Eu falo isso para todo mundo, até nas minhas amizades pessoais, além do trabalho, que me perguntam, eu queria fazer um intercâmbio, o que tu me recomenda? Eu sempre sugiro, gente, procura uma agência, porque é muito diferente do que você fazer uma viagem simplesmente de turismo, que você eventualmente vai comprar por conta. Você precisa de um suporte em termos de documentação, um suporte em termos de, como a gente estava comentando, orientação com relação à acomodação, com relação à escola. É um dinheiro, é um investimento que você está investindo em você e você precisa ter esse retorno de saber que não vai ser em vão. É muito difícil uma pessoa leiga no mercado, que não tem a experiência, saber qual é uma boa escola, qual é uma boa acomodação, aonde eu vou ficar, qual é o tipo de documento que eu tenho que levar, ou como que eu posso usufruir do meu tempo para que eu possa aproveitar o suficiente. E as agências, elas vêm com essa experiência, né? Não é, às vezes, um influenciador na internet que vai dar uma dica pontual para essa pessoa, pode não funcionar para você. E aí você investir seu dinheiro, às vezes um dinheiro alto, numa ideia, num planejamento sem ter esse suporte, eu acho que é totalmente uma furada. Então, a agência, para mim, é um grande investimento que você está fazendo no seu intercâmbio. Não tem tanta diferença. As pessoas acham, às vezes, eu vou tentar entrar em contato com a escola por conta. Não funciona assim. Muitas das escolas não aceitam pagamentos em reais, não aceitam parcelamento, muitas vezes, essas opções, né? Então, assim, a agência, além do suporte, ela é um especialista que vai garantir que a sua experiência vai ser a melhor possível e vai estar lá contigo caso qualquer coisa aconteça. Então, para todo mundo, até para as minhas amizades pessoais, eu sempre digo, se você quer fazer um intercâmbio, procura um especialista, procura o suporte da agência, que assim você vai garantir que tudo vai dar certo. Total. Me fez chorar aqui, hein? Viu só? Que bom. Mas, Bruna, é isso mesmo, né? A gente verifica que, às vezes, as pessoas tentam entrar em contato com a escola diretamente. Na verdade, a gente é comissionado pela escola. E muitas escolas não realizam nenhum tipo de parcelamento. E também a agência tem essa responsabilidade. E, além do curso, a gente também tem acomodação, passagem aérea, seguro, visto. A gente tem um departamento de visto na escola, na Mundo Intercâmbio hoje, que muitos dos vistos que a gente realiza nem é para somente os alunos da Mundo Intercâmbio. Então, o que aconteceu esses dias? Esses dias foi super interessante que 2 agências de intercâmbio de São Paulo entraram em contato com a gente para a gente realizar os vistos deles. Por quê? Porque a pessoa que trabalha no nosso departamento de visto, ela é super organizada e a gente sabe que visto é importante. Não pode errar. É uma letra que você erra e o processo não vai sair. Então, o que está acontecendo? A gente investe muito nesse profissional. E investir nesse profissional, nesse treinamento desse profissional, tem custo. Então, assim, lidar com o intercâmbio é muita organização, é muito treinamento e é muita informação. Porque todos os destinos, eles mudam. As informações mudam. As escolas, daqui a pouco, estão oferecendo cursos novos. Então, a gente, como agência, nós precisamos estar updates all the time. Perfect. Então, eu digo para você que está procurando realmente realizar um intercâmbio, procure uma agência de intercâmbio. Claro, a melhor, a Mundo Intercâmbio, óbvio. Entretanto, você não viaje, não realize um intercâmbio de acordo com o influencer, nada contra os influencers, entendeu? Mas precisa ter uma empresa, precisa ter um CNPJ, precisa estar alguém com você para se responsabilizar caso acontecer alguma coisa. Eu digo sempre para os alunos, a gente não tem somente o contato da escola, a gente conhece todo mundo daquela, da indústria. Então, a gente está aí desde 2013, eu e a Bruna, se conhecemos pelo menos uns 10 anos. Né? Então, assim, aconteceu alguma coisa, eu ligo para a Bruna na hora. Ela resolve. Então, por isso que eu digo, uma agência de intercâmbio séria, que está no mercado já há algum tempo, vai mudar a sua vida e vai te trazer uma experiência muito melhor. Com certeza. Para finalizar aqui, então, Bruna, para a gente terminar agora aqui, tá? Eu acho que a gente fez um bate-papo muito legal, muito interessante. Qual é a tua dica, assim, para aquela pessoa do zero, tá? Quer ir para a Inglaterra, não sabe se vai para Londres, não sabe se vai para Manchester, não sabe se vai fazer um curso para negócios ou vai fazer um curso de inglês geral. Tá? Então, qual é a tua dica aí para a gente finalizar esse podcast, esse talk show aí que foi sensacional? Show de bola. Bom, eu acho que a experiência do intercâmbio precisa passar por uma curadoria, né? Então, a dica principal é essa. Procurem, né, a Mundo Intercâmbio, sentem, conversem, falem sobre as suas necessidades, o que vocês estão almejando, o que vocês gostariam. E assim a agência vai acabar linkando a pessoa com a experiência ideal que ela pode ter, né? Então, muitas vezes a gente pensa, eu quero ir para a Inglaterra por esse motivo, eu quero ir para Londres por esse motivo.
motivo. Você senta, você conversa com um especialista, ele vai te dar algumas dicas que talvez você nem esteja atento, né? Mas a minha dica principal é vá. Não deixe de ir, não adie esse sonho, não pense que não é para você. O intercâmbio é sim para todo mundo, é um sonho que deve ser realizado e como a gente falou aqui, eu tenho certeza absoluta, garantia, dou minha palavra que vai mudar a vida das pessoas que estão com a intenção de ir. Então, não deixem de ir, procurem uma agência especializada, procurem a agência, né? Que vai dar todo esse suporte e vai com certeza fazer dessa experiência a mais incrível possível. Obrigado, Bruno. Eu que te agradeço. Sensacional, Foi tá? tudo de bom, adorei. Foi uma honra te ter. Eu sempre digo que a Inglaterra é um lugar, assim, que realmente tem muito carinho e olhando para ti, você falando desse destino, os teus olhos brilham. Exatamente. Eu sou apaixonada, né? Então, Eu sou super assim, suspeita. ter pessoas com a gente que realmente amam o que fazem, entendeu? Essas pessoas que eu quero comigo para sempre, entendeu? Porque essas pessoas que mudam outras pessoas, essas pessoas que geram a conexão com pessoas. Então, assim, obrigado de coração. Ah, tá? eu que agradeço. Agora quem chorou fui eu, né? Muito Então, obrigada, foi uma honra, eu adorei. tá bom, então, assim, fique ligado aí, né? Na verdade, o que vai acontecer agora é bem interessante. Eu falei que você que permaneceu aí assistindo a gente tem uma grande surpresa agora, que é uma surpresa da Mundo Intercâmbio. Então, o que acontece agora? Você nos procurando Inglaterra, a gente vai direcionar para a Malvern House, que é a nossa escola parceira na Inglaterra, que tem campus em Londres e em Manchester. E o mais interessante, a gente vai mandar uma pergunta do podcast. Você respondeu correta essa pergunta, você vai ganhar 10% de desconto no seu próximo intercâmbio. Então, a regra é muito simples. A regra é, você respondeu a pergunta que a gente vai enviar para você. É uma pergunta super simples, mas, claro, a resposta está dentro do podcast. Você já ganha automaticamente 10% de desconto no seu intercâmbio. Então, aí, fique ligado. Obrigado por hoje. Foi uma honra te ter. Eu acho que foi bem interessante esse bate-papo, esse talk show sobre a Inglaterra, sobre Londres, sobre Manchester, que são cidades incríveis. E te espero aí no próximo podcast da Mundo Intercâmbio.